Shalom, shalom na graça de Deus. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à leitura de Romanos. E hoje é capítulo 8. Eu estou começando na Bíblia Nova Almeida Atualizada, NAA, ok? É aquele capítulo mais comentado, é um dos capítulos mais comentados que tem em Romanos. Capítulo 8. É o capítulo da justificação, ok? Ele é grande, ele tem 38 versículos, dá pra gente fazer 3 leituras. Vamos começar a ler? Essa tradução é bem mais fácil de entender. Mas mesmo assim, se tiver alguma coisa que a gente precisar comentar, uma palavra, algum texto, a gente comenta, ok? Então vamos lá. Com a ajuda de Deus, do Santo Espírito que nos ajude, em nome de Jesus, amém. Porque não basta só ler, tem que fazer efeito nas nossas mentes, nos nossos corações. Para nós, para mim e para quem vai escutar. Então vamos lá. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ok? Não existe condenação. Para quem está em Cristo Jesus, não tem condenação. Você tem que ter isso bem firme na sua cabeça. Porque senão as pessoas vão dizer que você vai ser condenado. Não, você vai ser condenado porque o juiz de Deus está vindo sobre a terra, o dia da ira do Senhor está vindo sobre a terra e você vai ser condenado. Não. Não tem condenação para quem está em Cristo Jesus. Condenados serão aqueles que rejeitam Jesus de Nazaré. Ok? Passar por provas e tribulações é uma coisa. Ser condenado é outra, bem diferente. Ok? Morreu 10, 20, 30 mil de pessoas na guerra. Todos sofreram. Uns serão salvos, outros serão condenados. Não vai ser pelo tamanho do sofrimento que eles passaram aqui, se vai ser salvo ou não. Vai ser se eles aceitar ou negar o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, ok? Louvado seja Deus, estou aqui na avenida, passando bastante carro, mas eu achei um banquinho aqui embaixo da árvore, bem tranquilo. Na realidade é uma rua, né? Então vamos lá. Então agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha o sininho da igreja. Que horas são? Acho que é 4 horas da tarde. Mesmo quando ele toca. Vamos lá. Aqui onde eu tô é esse horário, viu, gente? Vamos lá. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Ok? Qual é a lei que nos livra do pecado e da morte? É a lei de Moisés? Não. Qual que é a lei que nos livra da morte? É a lei de Cristo, de Jesus de Nazaré. Essa aqui é a lei que nos livra da morte. Aqui, ó. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte.
através do Santo Espírito, através do Filho de Deus, existe a lei que nos dá vida e que nos livra da morte. Ok? Isso aqui foi escrito na Nova Aliança pelo apóstolo de Cristo. A Nova Aliança é superior. A Nova Aliança é a Torá de Jesus. Aliás, o Senhor Jesus é a própria Torá em pessoa. Ok? E a lei que ele deixou para nós está nos evangelhos. Então vamos lá. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne. Eita, versículo grande. Eu já tinha pré-falado e eu não tinha lido ele, não. Eu estou lendo aqui agora com vocês. É claro, já ter lido muitas vezes. Não estou dizendo que antes de fazer as lives eu não leio. Mas vamos lá. É versículo grandão. Porque aquilo que a lei não podia fazer, qual lei? A lei de Moisés. Ok, gente? Por causa da fraqueza da carne, porque a fraqueza da carne do ser humano é grande, a lei não conseguiu fazer com que o homem deixasse de pecar. Ok? Todos pecaram. Se peca um, quebra um mandamento, quebra os outros. O apóstolo Paulo explicou isso para nós e o apóstolo Paulo entendia muito bem de lei. Muito bem. Ok? Por causa da fraqueza da carne. Qual foi o problema? A fraqueza da carne. O apóstolo Paulo fala que tem a lei do pecado. E a lei do pecado, junto com a carne, estava vencendo. Até hoje vence se a gente não clamar pelo nome de Jesus. A lei do pecado, junto com a carne humana, vence pro lado do mal. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando seu próprio Filho em semelhança de carne. Ele veio também em semelhança de carne. Mas a carne dele não tinha pecado. Uma carne que não tinha pecado. Existe uma carne que não peca? Existe uma carne que não tem pecado? Existe a de Jesus de Nazaré. Ok? Seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz a respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. O pecado, ele não foi condenado. Vai ter uma guerra espiritual, anjos do bem lutando contra anjos do mal e vencemos o pecado. Não, gente. Não foi assim, não. Não foi na guerra. Vou ter uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. Vou vencer o pecado. Não, não é assim. E como é? É na carne. Foi na carne que Cristo venceu. Não foi espiritualmente. Foi na carne. Ok? Foi na carne que Cristo venceu. Olha lá. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Deus, ele tem a lei dele. E ela precisa ser cumprida. E para ele cumprir a própria lei dele, isso é incrível, gente. E para Jesus cumprir a própria lei dele, para Deus o Pai cumprir a própria lei dele, ele enviou seu Filho para morrer por nós. Para Deus o Pai, para Hashem, para Adonai, para Idvevavie.
o eterno. Tem que falar tudo isso, porque agora as pessoas querem que fale assim. Para cumprir a própria lei dele, ele enviou seu filho para morrer por nós. Mistérios de Deus, quem crê será salvo. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você está em Cristo? Então não deixa a carne te dominar. Não, se você está em Cristo, não deixa a carne te dominar. Ok? Quando a gente está em Cristo, a carne não pode dominar. Se a carne está dominando, é porque nós estamos em falha. Vamos lá. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Ok? Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então a carne, ela não se sujeita à lei de Deus. A carne, ela não se sujeita à lei de Deus. A lei dada a Moisés não foi suficiente para salvar, porque a carne humana, junto com a lei do pecado, estava vencendo. É a Bíblia que diz, gente. O apóstolo Paulo falou que tem a lei do pecado. O apóstolo Paulo falou assim: eu amo a lei de Deus, eu quero fazer a lei de Deus, mas a lei do pecado vence. O apóstolo Paulo falou: eu quero fazer a lei de Deus, mas a lei do pecado vence. Por que a lei do pecado estava vencendo? Porque, por causa da carne, ele fala, porque tinha guerra na carne, os membros do corpo dele guerreavam, os membros do corpo dele, da carne, estavam guerreando contra as leis de Deus. É assim. A carne, ela guerreia contra as leis de Deus. Por isso que você vai ver um dia a pessoa, um profeta cheio do Espírito Santo, falando coisas lindas, maravilhosas, e no outro dia a pessoa dá vazão à carne e se está lá cometendo pecados terríveis, terríveis, terríveis. Ok? Porque se não dominar a carne, tem uma guerra. Se não dominar a carne, a lei do pecado vence. Nós temos que ter conhecimento disso, não tem para ter discernimento. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Vem? Quando se inclina para a carne, está lá o maior profeta, o maior pastor, o maior Davi da vida. Inclinou para a carne. Olha o que Davi fez. Davi inclinou para a carne. Cometeu um adultério e um assassinato, que eram os piores, não é. Um dos piores pecados da palavra, que a palavra de Deus condena. Ok? O adultério, tanto espiritual quanto... Adultério, tanto espiritual como carnal, é terrível. Assassinato é terrível. E quando Davi, o homem segundo o coração de Deus, inclinou para a carne, ele cometeu os piores pecados que existem. Quando qualquer um de nós, qualquer pastor que você vê por aí, oi, nossa, mas aquele homem, ore por ele. Ore por ele. Porque se ele inclinar para a carne, ele pode cometer pecado terrível. Que Deus o livre em nome de Jesus. Ok? Porque a carne não é sujeita à lei de Deus. A carne não quer saber fazer vontade de Deus com nenhuma. Nem de Deus, nem de Jesus, nem do Espírito Santo. A carne, ela quer fazer o que lhes agrada. Vamos continuar. Portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus. Ai, meu pai, e como é que eu faço para agradar a Deus? Tem tanta gente que fala, eu amo Deus, eu amo Deus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Deus. Mas está inclinado para a carne.
não está agradando a Deus. Não basta eu amo Deus, eu amo Jesus, eu amo o Espírito Santo. Não basta dizer aí, gente, nós precisamos tirar a inclinação da carne de nós. E, Senhor, nos ensina isso, Senhor. Ensina a gente a tirar a inclinação da carne de nós. Porque quando a gente vai procurar viver no Espírito e mortificar essa carne, nós vamos perder amizades, até da igreja. Porque hoje em dia está muito na moda os crentes achar que eles podem ser carnais. Eles acham que pode ser carnais, que pode estar na igreja, um dia louvando a Deus e outro dia no show de Madonna fez o ritual do capeta. É, gente, é por aí que o povo tá, nesse ritmo. Inclinado para a carne e achando que está servindo a Deus. Vamos lá? Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É sério, gente. Vocês vê pastor por aí pregando Romanos? Não, eles vão pregar lá sobre a botija de azeite que multiplicou, o mar vermelho que abriu, o evangelho. Quando eles começam a ficar muito ali no mar vermelho, na botija que multiplicou, no Davi que matou Golias, será que eles estão lendo Romanos 8? Que fala que é para eles mortificar a carne deles. Pregar os milagres da antiga aliança é fácil. Qualquer criança, até quem não é crente prega. Agora, mortificar as obras da carne. Tem que ter muita força de vontade e a ajuda do Espírito Santo. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em vocês. Se de fato, Paulo está falando assim, ó, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ah, mas eu vi umas pessoas por aí que elas vivem assim assado. Tem o Espírito de Cristo? Ah, não sei se tem. Bom, sabemos que se não tiver, não é dele. Até você. Nós precisamos do Espírito de Cristo. Que o Espírito de Cristo habita em nós, em nome de Jesus. Ok? Olha, pode ganhar multidões lá para ver a pregação dela. Ela pode fazer milagres. Ela pode lá pregar. Elias, Eliseu, Davi. Ela pode pregar tudo. Josué. Mas se ela não tiver dominando a carne dela, se ela não lutar contra a inclinação para a carne, ela vai estar sendo um crente carnal. E o crente carnal não está fazendo a vontade de Cristo. É muito sério, gente. E quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Por isso que no dia da salvação, muitos vai falar assim, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, e ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. É assim que está escrito, gente. Por quê? Porque não é pelo que a pessoa faz. É quanto ela está se dominando a carne para andar no Espírito de Cristo. Ok? Aleluia. Vocês, porém, não estão na carne, mas
no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O corpo está morto. Pelo menos deveria estar, né, gente? Pelo menos está. Corpo morto não rouba, não mata, não adultera, não prostitui. Corpo morto não faz isso. Se está fazendo, não está morto, não. Está vivo. E um corpo vivo, um corpo carnal vivo, é um perigo. Vamos lá? Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ok? Mas que negócio, corpo morto, corpo vivo, como que é isso? Complica um pouco, por isso que tem que ir com calma aqui. A gente tem que ir com calma nas leituras do apóstolo Paulo. O corpo ele tem que estar morto para o pecado. Para o pecado ele tem que estar morto. O que significa isso? Eu vou dizer não para o pecado. Não, meu corpo não serve para isso não. Ah, vamos fazer isso. Ah, meu corpo não serve para isso não. Meu corpo está morto para o pecado. Okay? Mas as pessoas do mundo, elas vão te ensinar você estar viva para o pecado. Elas vão ensinar você a mostrar a sua carne, mostrar seu corpo. Na igreja, gente. Na igreja você vê lá os dirigentes de louvor com as roupas apertadas, rebolando. Eu não sou contra se dançar, mas coloca uma roupa decente. A mulher tá lá, aquela calça justa, você vê todas as curvas, e vira para lá e vira para cá, louvando na igreja. E o povo lá tudo sentado, aquele monte de homem olhando para ela. O corpo, é como se o corpo estivesse falando assim: ei, ó, tô aqui, ó, bem vivinho. Eu estou aqui bem vivinho, olha eu aqui vivinho, o corpo. A carne, inclinação para o pecado. E pode ainda fazer outros pecados, que é o perigo. Nós pecamos e fazemos outro pecado. É triste. É pecar duas vezes. É triste, gente. Mas nós precisamos mudar de vida. Nós vamos mortificar essa carne. Mortificar. A carne não pode estar se aparecendo, se rebolando, se... Esconde um pouco essas carnes aí, gente. Mulherada, esconde um pouco essas carnes. Ok? Hoje em dia não tem mais coragem de usar roupa de alcinha não, gente. As pessoas acham também você já tá velha pra quê? Eu vou com esse monte de velha aí, mais velha que eu, que anda tudo de alcinha. Mas eu não me sinto mais bem. Ok? Não me sinto mais bem. E olha que eu não fico na frente de nenhuma igreja. Eu faço minhas pregações pela internet, que hoje Deus me deu essa graça. Vou na igreja sim, mas não estou lá na frente de nenhuma igreja. E se um dia eu for, eu quero ir com a roupa mais decente que eu tiver, que mais vai me cobrir, mesmo o meu corpo velho. Porque eu me sinto mal quando eu vejo aqueles chamados levita, entre aspas, ali na frente, até homem com calça justa. No mundo de hoje, onde tem muitos outros homens daquele outro lado, um monte de homem lá na levita, com as calças grudadas no corpo.
E as mulheres também, com todas as curvas. O diabo deve estar lá sentado no banco dando risada. E Deus nos livre em nome de Jesus. Livrai-nos, Senhor, em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, em nome de Jesus. Livra-nos, porque quantas e quantas vezes a gente não vive inclinado para a carne, fazendo a vontade da carne. Quantas e quantas vezes. Quantas e quantas vezes. Eu cheguei à cidade de 64 anos para mim começar a observar isso. De alguns anos para cá. Uma das coisas que me fez bem vir para a Itália foi isso. Que eu comecei a frequentar igrejas aqui, onde eu comecei a ver as mulheres se preocupam um pouco mais com as vestimentas. Tem umas igrejas brasileiras aqui também que é toda moderninha, igual no Brasil, de alcinha. Tem uns brasileiros aqui também assim. Mas graças a Deus que tem outras que é mais decente. É sério, gente. Inclinação para carne. Cuidado com a inclinação para carne. A inclinação para carne, ela aparece de várias formas. Mas tem aquelas que são mais visíveis. Ok? O correto é você estar de corpo, alma e espírito andando corretamente, no nome de Jesus. Então eu li o que? Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Okay? Nós não somos obrigados a viver segundo a carne, não é para a gente agradar a carne, agora nós somos de Cristo. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificar os efeitos do corpo, certamente viverão. E nós vamos parar nesse versículo aqui. Gente, esse versículo é muito importante. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificar os efeitos do corpo, certamente viverão. É isso que a Bíblia fala. Ah, eu já estou salvo, vou para o céu, vou viver de qualquer jeito. Ah, uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem jeito. E vive aí, só agradando a carne, só desfazendo os desejos da carne. O Espírito de Deus não está na pessoa, gente. Se ela não tem o Espírito de Deus, ela não vai ver Deus, ela não vai para Deus. Se ela não tiver o Espírito de Deus, ela não vai para Deus. Se ela não tiver o Espírito de Cristo, ela não é de Cristo. Ela pode falar, ela pode dizer que ela é uma escolhida. Aí eu sou uma escolhida desde o ventre da minha mãe. Mas se o Espírito de Deus não estiver em você, se o Espírito de Cristo não estiver em você, você não é dele. É a Bíblia que está falando aqui, Romanos. O apóstolo Paulo, o apóstolo mais sério, que foi chamado para pregar aos cristãos, aos gentios. Ele está falando. Ele não pregou a lei de Moisés para nós, mas ele pregou essa lei aqui. Qual que lei é essa? Mortifica a carne. Mortifica a carne. Mortifica a carne. Essa é a lei que o apóstolo Paulo deixou para nós. Mortificar a carne. Ok? Mortificar a carne. De várias formas. Tem várias formas de mortificar a carne. Várias formas. Quem mortifica a carne não fica desejando que os outros morram. Ai, tomara que ele morra. Isso aí é carne que está vivinha, pulando. Não é carne mortificada. Ok? Então é isso, gente. Quem mortifica a carne ora pelos inimigos. Orar por inimigo? Não. Tem que morrer. Porque a sua carne é que tá vivinha. Você não está mortificando ela. Mas se você não tiver o Espírito de Cristo, você não é dele. É o que aqui vai, leia Romanos 8. E eu paro por aqui na Shalom do Pai Eterno até qualquer hora. Shalom, shalom.